Meus queridos irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. A graça e a paz do Senhor Jesus. Podem sentar, muito obrigado. Eu quero saudar carinhosamente os nossos adolescentes aniversariantes nesta celebração festiva. Que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor, jovens, adolescentes. No nome de Jesus, quero saudar o pastor José Wellington Bezerra da Costa, presidente desta igreja, deste ministério, na pessoa da sua distinta esposa, nossa irmã Wanda, que está ali, e o seu filho, que é o vice-presidente, pastor Wellington Júnior, irmã Lídia, Deus abençoe, toda a família do nosso nobre e distinto pastor-presidente, pastor José Wellington. Quero saudar com muita alegria o ministério da igreja aqui no Belém, todos os obreiros que servem ao Senhor aqui, que compõem esse brioso corpo ministerial. Quero saudar com alegria toda a igreja, agradecendo a Deus mais uma vez o privilégio de estar aqui com vocês. Ao pastor Adalto, irmã Ruth, coordenadores deste departamento, deste congresso, minha gratidão pelo convite, Deus abençoe pelo carinho, a toda a equipe que compõe esta organização, que Deus abençoe. Eu sei que vocês se esforçaram para que estivéssemos aqui, para que o evento, obviamente, fosse realizado com tamanha magnitude, e eu quero agradecer em nome do Senhor Jesus, e juntos tributamos a Deus honra, glória, louvor, porque dele, e por ele, e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Sem ele, não estaríamos aqui. O texto bíblico diz que sem ele nada do que foi feito se fez. O mesmo escritor diz, transcrevendo palavras de Jesus, quando ele disse: sem mim nada podeis fazer. Então estamos aqui por causa da graça. Sem a graça não existimos. Eu terminei de ministrar uma certa feita na escola de líderes que foi realizada pela nossa convenção e casa publicadora lá em Campo Grande. E quando eu desci do púlpito, um jovem me encontrou e perguntou a minha idade. E como eu não tenho muito problema em dizer minha idade, eu disse para ele, e ele disse assim: eu queria que o senhor me respondesse qual é o segredo do seu ministério. Eu disse para ele: fácil, graça. Ele disse: não, eu queria saber quantas horas o senhor ora por dia. Eu disse: graça. Ele falou: não, pastor, o senhor não me entendeu. Quanto tempo o senhor gasta para fazer uma mensagem? Eu disse para ele: graça. Ele disse: pastor, falando sério, quantos dias por semana o senhor jejua? Eu disse: eu estou falando sério. Graça. Você que não está entendendo. Se eu prego é graça, se eu leio a Bíblia é graça, se eu oro é graça, se jejua é graça, se consegue elaborar uma mensagem é pela graça. Nós somos resultados da graça de Deus. Diz aí para o seu vizinho, por favor: você é resultado da graça de Deus. Você é resultado da graça de Deus. Estes adolescentes são resultados da graça de Deus. O CAAD é resultado da graça de Deus. 18 anos de encontros e congressos e festas e celebrações com luta e tudo. Somos resultados da graça de Deus. Só temos que louvá-lo. Amém? Em nome de Jesus, alegria rever o pastor Genildo Simplício, rever o Rafael, alegria. Deus abençoe todos os nossos irmãos. E meu pastor, por favor, minha gratidão outra vez pelo convite honroso de estar aqui. Eu agradeço de coração. Deus abençoe. Orem por nós, pela nossa casa, pela igreja em Feira de Santana, para que Deus continue nos ajudando em tudo, sendo adorado. Abra comigo a sua Bíblia, por favor. Gênesis capítulo de número 41. Dado o horário, não vou me estender, mas quero compartilhar algo que Deus me trouxe ao coração nesta tarde para convosco. Gênesis capítulo 41, versículo 38, é o texto que dá tema a este conclave, a esse encontro, e eu sei que Deus vai falar com a gente. Amém? Quem é adolescente diz amém.
Eu disse amém antes de vocês. Então, Gênesis 41, versículo 38 diz assim: 41, 38. Perguntou, pois, Faraó aos seus oficiais: acaso acharíamos um homem como este, em quem haja o Espírito de Deus? Perguntou, pois, Faraó a seus oficiais: acaso acharíamos um homem como este, em quem haja o Espírito de Deus? Diga comigo: Senhor Jesus, eu quero que a tua palavra seja profecia para a minha vida. Fala comigo. Amém. Agora, se não for pedir demais, dá uma olhadinha no seu vizinho e diz para ele assim: dar glória a Deus aqui é de graça, tá? Não paga nada. Você paga para sair de casa. No Brasil ou no mundo capitalista, você paga para nascer e é caro. Paga para morrer, não é barato. Para ser sepultado é pago. Ou seja, tudo tem um preço, mas para dar glória a Deus, está liberado, não precisa racionar. Deus é Deus, Deus é grande, Deus é perfeito, Deus é lindo, Deus é majestoso. Se o irmão quiser manter sua Bíblia aberta nesse texto, a gente vai dar uma caminhada rápida nos dias de José. Eu quero falar sobre as decisões de José. Por que que Faraó percebe nesse jovem que sai de casa aos 17 anos, sai é uma expressão forçada, porque na verdade ele foi vendido, e quando ele chega no Egito como escravo, vai parar na casa do capitão do exército do Egito, de lá vai para a prisão, e da prisão comparece diante de Faraó para interpretar 2 sonhos, e Faraó, num encontro rápido com ele, percebe que nele está o Espírito de Deus. É interessante que esta percepção de Faraó não é isolada, porque Potifar também percebe que Deus estava com José e onde ele colocava a mão prosperava. O carcereiro também percebeu que o Espírito de Deus estava com José, e a Bíblia diz que ele colocou tudo na mão de José e percebeu que onde José colocava a mão prosperava. Deus estava com ele. O Espírito Santo estava nele. Não há dádiva maior do que o mundo olhar para você e ver que Deus está na tua vida. A Bíblia diz em 1 Samuel capítulo 16, versículo 13, que quando Samuel terminou de ungir a Davi, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi e não o deixou mais. Quando Saul estava perseguindo a Davi para matar, é o próprio Saul quem diz assim: eu bem sei que o Senhor é contigo e que o Senhor te fará sentar sobre o trono de Israel. Que coisa gloriosa, quando aqueles que te perseguem têm que reconhecer que o Senhor Deus está contigo e que as promessas do Senhor vão se cumprir na tua vida, não importam os levantes que ocorrerem. O Espírito de Deus estava em José e Faraó percebeu o que havia em José que leva a esta percepção da presença do Espírito de Deus nele. Dá licença, ele ia ser administrador de um reino, de um império, que era o império mundial da época. Ele não havia cursado administração, não fez Fundação Getúlio Vargas, José não fez MBA, ele não foi às melhores instituições de educação do mundo para se tornar o segundo no trono, ou segundo no império do Egito. Segredo estava nesta percepção.
onde encontraremos outro homem como este, em quem haja o Espírito de Deus? José tomou algumas decisões definitivas na sua vida. Eu devo começar lembrando de modo especial aos nossos adolescentes que a vida é cheia de decisões. Você precisa tomar decisões diariamente. Decide-se a escola onde vai estudar. Decide-se quem serão os seus colegas na escola. Decide estudar, se esmerar, se dedicar para ser aprovado. Para aqueles que estão no final do ensino médio, hora de decisão. Escolher qual é o curso universitário que você vai investir seu tempo, sua vida. Porque desta decisão depende o seu futuro, você estará decidindo sua profissão. E algumas decisões erradas nos comprometem para o resto da vida. Entretanto, as decisões das quais vou falar, decisões que José tomou, não são uma questão de conquista, são uma questão de caráter. Porque tais decisões guiaram a sua trajetória. Ele viveu momentos bastante ruins. José ouviu os seus irmãos planejando a sua morte. José viu os seus irmãos negociando a venda da sua própria vida. Ele experimentou o calabouço. Eu ouvi um dia um pregador dizendo assim, pregando prosperidade, ele disse: José chegou no Egito como escravo aos 17 anos e de repente era governador. Eu não sei se 13 anos apanhando na cadeia, sendo caluniado, a gente pode chamar de repente. Na verdade, cada dia foi uma decisão. Vamos observar, como eu disse, eu serei bem objetivo, bem rápido, estas decisões de José, e segura isso aqui. Se você tomar as mesmas decisões que José tomou, ninguém te segura. Se você tomar o caminho que José tomou, ninguém te mantém sob grilhões, sob prisões, porque essas decisões vão garantir o teu sucesso onde você estiver e naquilo que você empreender. A primeira decisão que José tomou foi a decisão de falar a verdade. Rejeitou a mentira na sua vida. José não foi cúmplice de atitudes duvidosas. Ele não foi parceiro daqueles que não tinham temor de Deus. Se você ler o Gênesis capítulo 37, versículo de número 2, a Bíblia diz que José tinha 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos, sendo ainda jovem, andava com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia as más notícias dos seus irmãos para seu pai. Ele não foi conivente com as coisas erradas. José não se vendeu. No mundo que nós vivemos, praticar a verdade é um desafio. Mesmo porque os valores estão se tornando relativos. O que era já não é mais. Falar a verdade muitas vezes é se expor ao ridículo. Entretanto, a Bíblia diz em 2 Coríntios capítulo 13, versículo 8, que nada podemos contra a verdade, senão a favor da verdade. José fez uma aliança com a honestidade, fez uma aliança com a fidelidade, com a lealdade. Existe uma cultura de que o brasileiro sempre apela para o jeitinho. Está sempre arrumando uma forma de se safar da sua malandragem. Mas para aqueles que servem a Cristo, verdade não é uma exceção, é uma regra.
pratica a verdade. A Bíblia Sagrada diz que a verdade liberta. Provérbios 14, 25 diz que a testemunha verdadeira livra a alma da destruição. Jesus diz em João 8, 32 assim: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade quebra grilhões, a verdade rompe a prisão da mentira, da fantasia e do engano. A Bíblia Sagrada diz que a verdade protege. Salmo 91 diz assim: a tua verdade é escudo e broquel. Quando você fala a verdade, ela cuida de te defender, ela cuida de te proteger. Eu desembarquei nos Estados Unidos uns 2 anos atrás com uma quantidade razoável de DVDs e livros, e a imigração me parou, a alfândega me parou, e o funcionário da alfândega perguntou: quantos DVDs tem aqui? Eu disse. Quantos livros? Eu disse. Quantos CDs? Eu falei. Ele mandou esvaziar a mala e contou 1 a 1. Quando ele terminou de contar, ele disse: pode ir embora, você está liberado. Aí disse assim: me passou um brasileiro aqui esses dias, dizendo que era pastor, me trazendo uma quantidade de material, e ele mentiu para mim. Eu mandei ele voltar para o país de vocês, mas você disse a verdade, pode ir em paz. Quando você fala a verdade, ela te respalda, ela te defende, ela te protege. A mentira só perdura até a chegada de Dona Verdade. Portanto, viva a verdade. Alguém já disse que se você falar sempre a verdade, amanhã não terá que lembrar o que disse ontem. Quem mente tem que ficar decorando a mentira para não cair em contradição. Quem fala a verdade só repete, é automático. A verdade por si só se manifesta. Provoca o vizinho e diz para ele: a verdade te protege. A Bíblia Sagrada diz que a verdade une. É incrível o número de amizades rompidas por causa da mentira, de empresas que se quebram por causa da mentira, de relacionamentos que se rompem por causa da mentira. Efésios 4, 25, Paulo diz assim: pelo que deixai a mentira e falai a verdade uns para com os outros, porque sois membros de um só corpo. José decidiu falar a verdade. Jesus diz em João 17, 17 assim: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Portanto, José, adolescentes, moços, e cabe para nós, irmãos, homens e mulheres, senhores e senhoras, vamos decidir viver a verdade, e o nome de Jesus vai ser glorificado na nossa vida. Amém? Segundo lugar, segunda decisão que José tomou: ele decidiu fazer parte dos planos de Deus. José decidiu que os planos de Deus ocorreriam e ele não ficaria isolado. Se o irmão ler Gênesis capítulo 37 outra vez, lá no versículo de número 5 e no versículo de número 9, José teve 2 sonhos, e nos 2 sonhos que ele tivera, ele compartilhou o sonho com seu pai, e compartilhou o sonho com seus irmãos, embora eles não entendessem. Jacó não entendeu, mas calou a boca. A Bíblia diz que Jacó guardou tudo aquilo no seu coração. Não pode dizer assim: mas pastor, a Bíblia diz no versículo de número 10 que Jacó repreendeu a José. É verdade, mas o texto deixa entender que Jacó repreendeu a José por causa dos irmãos que o invejavam, mas guardou aquilo no coração. Você, moça, rapaz, adolescente, menino, menina, senhor e senhora, Deus tem planos específicos para a nossa vida. Presta atenção nisso. Você não é obra do acaso.
Deus não brinca de roleta russa. Quando você nasceu é porque Deus decidiu que seria você. Deus não brinca de jogo da sorte. No dia que você nasceu, milhares de crianças nasceram. Ao longo dos seus anos de vida, dezenas, centenas morreram. Alguns conhecidos seus, alguns amigos seus, outros você nunca ouviu falar. E você está vivo. Sabe por que você está vivo? Não é porque você foi selecionado na loteria espiritual. É porque Deus colocou o dedo em você e disse: eu o quero, eu a quero. Eu tenho um plano específico na sua vida e vou cumprir o plano que estabeleci. Eu ia dizendo que eu lembro, mas eu não lembro. Quando a minha mãe ficou grávida, por isso que eu não lembro, do menino que seria Josué, a situação financeira era bem precária e ela decidiu que não ia ter a criança. E a minha mãe tomou alguns chás para abortar o menino, mas o menino não morreu. Aí dona Dina, minha mãe, procurou um médico, ela morava aqui em São Paulo, e o médico aplicou uma injeção abortiva. Eu queria saber o nome desse médico para amanhã de manhã eu ir no consultório dele. Mas a injeção não funcionou. A minha mãe, quando deu à luz ao Josué, eu nasci pesando 4,8 kg. Só uma mãe sabe o que isso significa. 54 centímetros de comprimento. É menino para não acabar mais. Eu de vez em quando brinco com a minha mãe e digo para ela: quanto mais a senhora engolia veneno, mais eu engordava. Na verdade, é que dona Dina estava dizendo: não vou ter a criança, e Jeová estava dizendo: eu quero o menino para mim. Deus tem um plano na sua vida. Provoca seu vizinho e diz isso para ele: Deus tem um plano na tua vida. Todos os livramentos que Deus te deu não foram por acaso. Todos os laços que se quebraram não foram por acaso. Tem gente aqui que é gêmeo. O gêmeo morreu e você ficou vivo. É porque Deus olhou para você e disse: eu tenho um plano na sua vida. Agora você decide fazer parte desse plano de Deus. Você decide aceitar o que Deus planejou para a sua vida. Salmo de número 139, o salmista diz assim: quando eu ainda era informe, no ventre da minha mãe, o Senhor já me contemplava. Os meus ossos ainda não haviam sido entretecidos, montados fio a fio, e o Senhor já me conhecia. Os meus dias estão escritos na palma da tua mão. Foi Deus quem escreveu a tua história. O diabo pode se levantar, pode armar laço, pode espernear, mas o plano de Deus em sua vida vai se cumprir, porque Deus é Deus. Quem pode dar um glória a Deus? Quem pode dizer amém? Decida fazer parte do plano de Deus. Tem um outro José na Bíblia, marido de Maria. Você já parou para analisar a situação constrangedora que José estava? Ele está noivo de Maria, preparando-se para o casamento, e Maria aparece gestante, aparece grávida. Eu não toquei nela, eu não estive com ela. Ela mesma diz ao anjo: não conheço o varão. Como é que isso vai acontecer? Como é que explica esse negócio para os pais de Maria? Como é que explica isso para os pais de José e para o sacerdote? Como é que chega para o sacerdote e diz assim: olha, ela está grávida e não é meu, é porque foi um anjo que apareceu lá e disse que ela ia ficar grávida, que era obra do Espírito Santo. Como é que diz isso? Aí José diz assim: vou fugir madrugada, eu poupo Maria de um constrangimento, de um apedrejamento até, assumo a culpa porque fugi, me tornei o responsável pelo ato, mas eu vou desaparecer. Aí um anjo chega para José na madrugada e diz assim: não temas receber Maria por tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. José vai lá e casa. Você já parou para entender a grandeza desse ato de José? Ele aceitou fazer parte de um plano sem explicação de Deus.
Presta atenção nisso. Tem coisa de Deus para a sua vida que não adianta tentar explicar para ninguém, ninguém vai entender. É com Deus e você. É com Deus e você. Tem coisas de Deus na sua vida que não cabe uma terceira pessoa, é só você e Deus mesmo. Diz aí para o teu vizinho, dá um toque de leve, diz para ele assim, é só você e Deus. Então José decide fazer parte deste plano de Deus. Terceiro lugar, vamos lá, eu disse que ia agilizar e quero. José decidiu servir. Aí, agora apertou. Apertou porque nós estamos vivendo uma teologia que diz que a gente é cabeça e não cauda. Apertou porque nós vivemos uma teologia que diz que a gente tem que estar sempre por cima, nunca por baixo, e o servo é sempre menor. Fica difícil porque nós estamos vivendo a cultura do servir a ninguém. E o segredo do sucesso de José é que ele decidiu ser servo. José servia onde estivesse. Se você ler Gênesis 37:2, ele servia a seu pai. Se você ler Gênesis 39:4, ele serve a Potifar, escravo de Potifar, servindo a Potifar. Aí você lê Gênesis 39:22, ele serve ao carcereiro. Aí vai para a cadeia, e em Gênesis 40, versículo 8, ele serve os colegas de cela. Quando ele sai da cela para atender ao faraó, Gênesis 41 apresenta José servindo a faraó. Quer prosperar? Quer ter sucesso na vida? Quer crescer? Quer que as pessoas olhem para você e perguntem o que aconteceu com aquela menina? Como ela conseguiu chegar tão longe? O que deu naquele moço? Que é o segredo? Serve. Onde você chegar, serve. Tem uma frase de lameira de caminhão que diz assim: quem não vive para servir, não serve para viver. É frase de para-choque de caminhão, não de lameira, de para-choque de caminhão. Quem não vive para servir, não serve para viver. Nós somos servos. Havia uma prática comum em Roma. A história diz que na temporada do Coliseu, das grandes competições, havia os gladiadores que se destacavam. E no final da temporada, o imperador decidia honrar o maior gladiador da temporada. Como é que ele honrava? Ele disponibilizava a sua carruagem para desfilar nas principais ruas de Roma. E o imperador mandava um representante seu, um representante da corte, para desfilar na carruagem com o gladiador, para que todos vissem que ele estava sendo honrado pela corte. Enquanto ele desfilava, diz a história, que a multidão aplaudia o gladiador, gritava o nome dele. As mulheres jogavam água perfumada, nas janelas as mulheres jogavam flores, tecido de seda para o gladiador. E aí o gladiador começava a se empolgar com tanta ovação, com tanto grito do seu nome, e ele começava a levantar a mão e saudar a multidão. Aí a história diz que o representante do imperador, de vez em quando, olhava para o gladiador, dava um toque nele e dizia: ei, César é rei, você é servo. Era uma forma de lembrar assim: não incha muito não, tá? Que você é servo, o imperador está lá no palácio. Irmão, Deus nos abençoa, Deus nos prospera. Na nossa profissão, na nossa empresa, no ministério, você começa a crescer, as pessoas te reconhecem, começam a te aplaudir, o teu nome se torna reconhecido. Aí Jesus está te fazendo desfilar na carruagem do rei, mas o Espírito Santo está na carruagem. De vez em quando o Espírito Santo diz assim: oh, Jesus é rei, você é servo. Jesus é rei, você é servo. Empolga não, Jesus é rei, você é servo. Provoca aí o irmão do lado e diz para ele: Jesus é rei, você é servo. Jesus é rei, você é servo. Decida servir. Nós precisamos aprender a servir uns aos outros. Precisamos aprender a estender a mão uns aos outros. Afinal de contas, Jesus nos ensinou isso em João capítulo 13.
que nós devemos servir uns aos outros. Então a primeira decisão de José foi: decidiu falar a verdade. Segundo, decidiu fazer parte do plano de Deus. Diga comigo: eu faço parte do plano de Deus. Terceiro, José decidiu servir. Vou caminhando para concluir, porque eu sei da demanda de horário. Quarto lugar, José decidiu não pecar contra Deus. Olha para mim, por favor. Não pecar é uma decisão nossa. Não é Deus que decide que eu não vou pecar, sou eu quem decido. Deus me dá maior graça para superar a tentação. Gênesis capítulo 39, versículo 9, quando a mulher de Potifar tenta seduzir a José, ele diz assim: não há ninguém maior do que eu nesta casa, ele me entregou tudo, menos você, que é a mulher dele. Ademais disto, longe esteja de mim pecar contra o meu Deus. Não pecar é uma decisão nossa. Quando eu tinha 17, 18 anos, chegou uma moça na minha frente, uma moça bonita, e ela disse assim: Josué, você não é homem. Querido, com 18 anos ouvir um negócio desse, dá um choque nos rins, dá uma tremedeira nas pernas. E ela circulou assim na frente: prova que você é homem. Aí a Bíblia veio, eu amo a Bíblia. E eu disse para ela: tem dois rapazes na Bíblia que vão me socorrer agora. Os dois enfrentaram mulheres iguais a você. O primeiro decidiu enfrentar, ficou cego e morreu esmagado nos escombros do templo de Dagon, Sansão. O segundo correu e virou governador do Egito. Eu disse para ela: é melhor correr e virar governador do que enfrentar e virar defunto. Fui. Diz aí para a pessoa do seu lado: se for necessário, corre. Se for necessário, corre. Decida não pecar contra Deus. Decida suplantar a tentação. Deus está com você na batalha. Deus está com você na luta. Daniel decidiu não se contaminar. Nós decidimos que seremos fiéis ao Senhor, e o seu nome será continuamente engrandecido em nossa vida. Quem pode dizer glória a Deus? Fica de pé, por favor. Último lugar, José decidiu andar com Deus. Andar com Deus é uma decisão nossa. Nós não decidimos os nossos amigos da escola? Não decidimos os amigos das redes sociais? Então vamos tomar a decisão de andar com o Senhor, porque Ele quer andar conosco. Pode observar o texto: Potifar percebe que Deus estava com José. O carcereiro percebe que Deus estava com José. Faraó, Gênesis 41, 38, percebe que Deus estava com José. Ele decidiu andar com Deus. Ah, como nós precisamos de uma geração que anda com o Senhor. O mundo inteiro jaz no maligno. A Bíblia diz que o príncipe das trevas está escravizando, dominando o mundo. Mas há um povo na terra sobre o qual ele não tem a menor influência. O povo comprado e lavado pelo sangue de Jesus Cristo. Diga para Deus: eu quero andar contigo. A Bíblia diz que Noé andou com Deus. A Bíblia diz que Enoque andou com Deus. A Bíblia diz que Moisés, o Senhor falava com ele face a face. A Bíblia diz que Abraão foi chamado amigo de Deus. E Jesus olha para nós e diz assim: não vos chamarei servos, vos chamarei de amigos. Porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas eu vos revelei todos
todos os segredos do meu Pai. Ore comigo agora e diga para o Senhor: eu quero andar contigo. Diga para o Senhor: eu quero te conhecer. Eu quero a tua presença na minha vida. Diga para o Senhor: eu quero que todos percebam que o Senhor está comigo. Eu quero que o mundo perceba que o Senhor está na minha vida. Aleluia! Glória a Jesus! Se o Senhor está conosco, o inferno não nos resistirá. Se o Senhor está conosco, as barreiras cairão por terra. Se o Senhor está conosco, as algemas serão quebradas. Fica conosco, Senhor. Fica conosco. Dá uma olhada no irmão do seu lado e declara para ele: o Senhor é contigo. O Senhor é contigo. O Senhor é contigo. Agora, eu gostaria de convidar à frente aquelas pessoas que ainda não experimentaram o andar com Deus pela fé salvadora, pela fé salvífica. Aquelas pessoas que ouviram os louvores, ouviram a palavra e nesta noite querem sair daqui tendo entregue sua vida ao Senhor Jesus para a salvação. Aquela pessoa que está afastado da igreja e quer renovar a sua aliança com Jesus esta noite. Sai do seu lugar agora em nome do Senhor e vem à frente. Eu quero orar por tua vida com a igreja. Aqui chega a primeira pessoa, um jovem, um moço. Vem à frente agora em nome de Jesus. Nas galerias, desça por gentileza. Se você quer receber a oração se entregando ao Senhor. Aqui na nave do templo, o irmão, a irmã, conversa com essa pessoa que está do seu lado. Veja se é um amigo, uma amiga que nos visita. E se ele ou ela desejar vir à frente, receber a oração, entregando a Jesus a sua vida, vem com ele, vem com ela, em nome do Senhor Jesus. A Bíblia Sagrada diz que hoje é o dia da salvação. E agora é o tempo aceitável. Se o irmão estiver vindo com alguém, acena assim com a mão, nos avisa, por favor, que eu lhe aguardo. Está chegando aqui mais uma pessoa para Jesus. Há mais alguém que deseja? Aqui à esquerda está vindo alguém. Aqui no corredor da esquerda também vem uma terceira pessoa. Deus abençoe. Vem, Jesus te ama. Vem duas pessoas. A quarta pessoa já está vindo. Onde está a quinta? Preciosa vida para Jesus. Vem. Deus muda a tua história nesta noite. Deus muda a tua história nesta noite. Há mais alguém? Uma família, um senhor, uma senhora, um moço, uma moça. É possível que alguém em casa, acompanhando o culto pela internet, se você desejar, entregue-se a Jesus onde estiver. Nós vamos orar por sua vida. Deus é onipresente. Há mais alguém vindo? Se há mais alguém vindo, me avisa sim, por favor, e eu aguardo. Deus muda a tua vida. Ele te faz nascer de novo. Ali vem, aleluia. A quinta e a sexta pessoa estão vindo. Laços que se quebram, prisões que se rompem. Aleluia. Mais uma pessoa, uma senhora chegando aqui à esquerda. Aleluia. Deus abençoe, Deus abençoe. Vem com teu fogo, vem com tua glória. Onde está mais alguém? Temos 3 adolescentes aqui se entregando ao Senhor Jesus. Aleluia. Vem. Há mais alguém vindo? Está vindo mais alguém ali à direita. Vem. Vem. Vem em nome de Jesus. A tua verdade
escudo e broquel. Pela graça sois salvos por meio da fé. Venha, venha, venha. Nós já vamos orar, mas 2 jovens estão chegando aqui à nossa direita. A igreja pode dar glória a Deus por esta obra gloriosa que só Jesus faz. Aleluia. Estenda a mão para cá. Estenda as mãos para cá. Vamos orar por eles. Há mais alguém vindo? Há mais alguém vindo? Jesus, nós te louvamos por vidas tão preciosas, atraídas a ti pelo teu Santo Espírito. Te pedimos, ó Deus, o perdão para os seus pecados e a purificação para eles pelo sangue que Jesus derramou na cruz do Calvário. Registra seus nomes no teu memorial, Senhor, e dá-lhes a alegria da tua salvação. Nós te pedimos e agradecemos. Amém. Amém. O irmão que veio com ele, com ela, dá um aperto de mão, um abraço fraternal, em nome de Jesus. Pastor.